quanto contribuiu. Quer dizer, uma pessoa que se senta para botar os buchos para fora, como era o caso dele, e não encontra seu leitor, possivelmente o leitor dele vem agora, no século XXI. 30 anos depois dele ter parado, é que eu acredito, os jovens leitores começaram a descobrir Campos de Carvalho. Não sei até onde isso contribuiu também. Costuma-se dizer isso, né? A pessoa está um pouco adiante de seu tempo, isso é uma ideia mais ou menos montada já. É um clichê, mas é verdade no caso dele. O sujeito alcançou um tipo de... É o que a gente pode falar, e a expressão aqui, por mais clichê que seja, ela funciona. É liberdade de criação. Ninguém, não vou dizer isso, mas poucos praticaram, assim, no texto, com tanto vigor, essa ideia da liberdade de criação. Ele escrevia, ele não estava preocupado com preocupações que às vezes a gente tem do ponto de vista editorial. Inteligibilidade, linearidade, algum tipo de chamativo para o leitor, porque o leitor é um mercado, porque existe um mercado de livros. Liberdade de criação. E o Campos de Carvalho chegou numa singularidade com isso, né? Através da subversão operada dentro da linguagem, Campos de Carvalho consegue esparramar suas setas e atingir, com humor, seu outro alvo, situado além do uso mediocrizante da língua, a sociedade de consumo em si, repetitiva e massificada em seus hábitos cotidianos, alienados e acríticos, e a sociedade brasileira especificamente, a gozar a euforia de uma era desenvolvimentista. Radamés Stepanovski pode agir como louco, mas não é alienado. Conhece a sociedade que o envolve, submetida a esquecimentos, porosa a todas as novidades da era atômica, disposta a toda adesão. Você encontrou colaboração da família, por exemplo, Dona Lígia, para compor o livro? Muito. Dona Lígia foi impecável. Afora todos os vinhos que ela me deu e que me ajudaram a ter alguns insights, ela me forneceu material, inclusive o livro está cheio de desenhos do Campos de Carvalho. Todos esses desenhos são do punho do Campos de Carvalho. Pedacinhos de guardanapo em que ele ficava desenhando enquanto falava ao telefone, eu pegava aquilo tudo, peguei aquilo tudo, coloquei num scanner, arrumei tudo, fizemos lá na editora e montamos. São desenhos que tá aí, ninguém tem esses desenhos, estão todos aí. O humor dele também se reflete, quero mostrar aqui, nas orelhas do livro. Aliás, vou pegar essa outra aqui que é mais fácil. É o humor do Juva, no caso, né? Mas refletido aqui, né? Pois é. Porque olha uma orelha do livro aqui, essa aqui é a orelha direita. Essa ideia foi boa, acho que foi a melhor ideia que eu tive na vida. E a orelha esquerda. Muito bom. Que tem a ver com o humor dele, quer dizer. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. O Pedro Bial pretendia filmar um dos romances. Há rumores deliciosos nesse sentido, de que ele pretende filmar, e eu espero que ele já esteja fazendo isso, porque é uma maneira de divulgar o que aconteceu com muitos livros da literatura brasileira e que só bombaram quando se fez um filme. Isso acontece no mundo inteiro. No caso do Campos de Carvalho, talvez seja parte dessa redescoberta. E aí se faz uma ediçãozinha só com a Lua Vem da Ásia, fazendo, por exemplo, um facsímile da capa original, com a ilustração do Poti, que é linda, que é um sujeito com uma grade olhando a lua. Tem um lirismo, tem uma tristeza muito grande a capa do Poti. É muito bonita. Ele vivia de quê, o Campos de Carvalho? Procurador do Estado, advogado, pessoa aparentemente acima de qualquer suspeita, com a sua esposa Lígia Rosa. Sempre de terno e gravata. Muito, né? Magrinho. Sempre assim, muito... Mas por trás era um louco furioso. Louco furioso. A própria Lígia Rosa me disse, assim, ao pé do ouvido, eu não entendia muito as coisas que o Walter escrevia e tudo. Imagina, 1956. Em 1956, o Guimarães Rosa estava publicando o Grande Sertão Veredas. Uma tribo que ele rejeitava é dos anos 40, né? Mas a Lua Vem da Ásia, ele foi mal compreendido, inclusive pela crítica, porque muita gente realizou aquela operação de confusão, que é típica, né? De confundir narrador-personagem com autor.
Você está escrevendo em primeira pessoa, existe aquela confusão. Os leitores menos afeitos aos meandros da literatura / literatura confessional, que pode ser ou não, ficcional ou confessional, dançam nessa história da primeira pessoa, porque confunde. E depois do Campos de Carvalho, você se dedica a quem? Agora, João Baldo Ribeiro, fazendo uma tese de doutorado. É outra praia, né? É um autor, inclusive, que o João Baldo admira muito. É um dos poucos caras que ele cita, assim, de literatura brasileira contemporânea. Ele cita o Campos de Carvalho, entre os autores que ele admira. Mas é outra história, porque eu estou tratando agora com algo muito mais canônico do que Campos de Carvalho, né? O Campos de Carvalho é o cânone desregrado, marginal. Talvez para explicar o silêncio final do Campos de Carvalho, você pudesse citar aquela história da tribo africana? Como? Os Dogon. É uma sociedade do continente africano que pautava a sua existência de acordo com a seguinte ideia. A ideia de que as pessoas nascem com um punhado de palavras dentro da barriga. E pronto. E à medida que vai vivendo, vai usando as palavras, né? Alguns falavam mais, alguns falavam menos. E ao final da vida, à medida que ia vivendo, ia gastando as palavras. Quando as palavras todas acabavam, a pessoa morria. E quando havia aqueles velhinhos que estavam já no final da vida, os mais jovens se reuniam à volta do sujeito, esperando, ou acreditando possivelmente, que ele tenha guardado as palavras finais para o fim, porque eram as mais importantes e porque elas revelavam alguma espécie de sentido oculto da existência, a razão de ser de todos nós estarmos aqui. Mas às vezes o sujeito soltava um palavrão, ou às vezes o sujeito não dizia nada do tipo, quero fazer xixi. E aí pronto, morria e essas eram as últimas palavras. Mas talvez no Campos de Carvalho eu acredite, fazendo aqui o paralelo, que ele escreveu 4 romances ao longo da vida, falou bastante sobre esses livros quando ele estava no auge da sua forma verborrágica e de repente ele parou de falar. E aí eu poderia dizer que é como se ele tivesse... Esgotado. As palavras dentro da barriga dele acabaram, talvez tenham acabado antes. Acabaram e pronto. E ele parou de falar e parou de escrever. Muito obrigado. Nós tivemos hoje Juva Batella, autor de Quem Tem Medo de Campos de Carvalho. Muito obrigado. Até a próxima.